Então vamos falar de vacinas agora. Muita gente preocupado porque recentemente, né, saiu um estudo da Coronavac, que na verdade era um pré-print, falando que havia um escape vacinal da P1 em relação aos anticorpos produzidos pela Coronavac. E também a vacina de Oxford também parece que tinha um escape. A gente sempre fica preocupado com relação a como que essas novas variantes vão interagir com os anticorpos produzidos pelas vacinas. O que você puder falar para nós, Rafael, do que a gente tem hoje sobre isso e se realmente a gente deve se preocupar com isso, qual que é a parte individual, o que, que nós, como indivíduos, podemos fazer e o que, que a ciência está fazendo sobre isso? Bom, nós como indivíduos, se tiver a oportunidade de usar 2 máscaras ao mesmo tempo, dobra o número de máscara. Põe uma e põe a outra em cima. E não tem nada melhor do que parar a transmissão. Nada. Nem vacina é melhor do que parar a transmissão. Parar a transmissão é o melhor efeito possível para voltar ao que a gente chama de normalidade, porque a normalidade vai depender de todo mundo, né? O sonho de imunidade de rebanho que alguém me perguntou mais cedo aí. Esse sonho de imunidade de rebanho, o ideal é não ter que preocupar com ele. E aí, máscaras, isolamento social, vacinado ou não, mantenha essas coisas até segunda ordem, até a gente saber que essa vacina para a transmissão está abaixo de 0,7. Parece que os cálculos do epidemiologista é esse. A partir de abaixou de 0,8 a transmissão, quer dizer, uma pessoa passa para menos de uma pessoa, passa para 0,8 pessoas. Quando chegar nesse ponto, aí as variantes já não vão ser mais tanto preocupação, porque a taxa de mutação do vírus é suplantada pela transmissibilidade baixa. E aí não tem muita chance de surgir variantes que escapam das vacinas e a doença acabou. A partir daí a gente meio que volta à normalidade, matematicamente falando, né? Então, nós temos aí as vacinas que o Brasil pode dar, que eu saiba, mas eu não fiquei acompanhando isso. Mas a AstraZeneca já está sendo dada e a Coronavac já está sendo dada. Tem alguns outros contratos que já estão desenvolvendo para começar a liberação e distribuição nas pessoas, né? Sinovac. A Sputnik vai vir aí em abril, o primeiro lote, um lote pequeno ainda, de 400 mil doses, e chega até 10 milhões de doses, se eu não me engano, até junho. Maravilha. Então teremos essas, né? Então, elas têm algumas coisas em comum, né? A Sputnik e a AstraZeneca são de adenovírus e a Coronavac é um vírus inativado. E, bom, eu posso ser extremamente crítico com vírus inativado, porque vírus inativado ela causa uma resposta celular fraca. Então, aí eu vou ser um pouco técnico aqui, porque minha área é imunologia e minha formação foi em vacinas, né? Seja técnico, porque é assim que a gente gosta aqui. Beleza. Pode falar que se estiver muito complicado, a gente traduz depois. Beleza. Bom, existem 2 braços do sistema imune que a vacina vai tentar mimetizar, parecer. Que um deles é a resposta de anticorpos, que todo mundo fala muito insistentemente, que é de célula B. E isso precisa, para fazer isso, você pode ver a partícula em si. Então, você pega uma coisa que você nunca viu antes, lixia, nunca comeu lixia, come lixia. Seu corpo vai fazer anticorpo contra a lixia. Tá? Estou dando um exemplo assim. Seu corpo consegue achar qualquer proteína e fazer um anticorpo contra aquilo, desde que o contexto seja inflamatório. Então, na vacina você tem o adjuvante ali, aquela dor, aquela coisa que causa inflamação, junto com o que você está querendo fazer anticorpo. Outra coisa que as vacinas querem fazer é a resposta celular, que é toda vez, todas as células do seu corpo ficam avisando quem que elas são o tempo inteiro. Elas têm uma molécula que a gente chama de MHC e ela fica lá falando, gente, sou eu, estou produzindo, seja lá o que você produzir. Você trabalha nos correios, você fala, eu estou fazendo as coisas de correio. Você é um padeiro, eu estou fazendo pão. Então, cada célula faz o que ela tem que fazer ali e ela avisa o que ela está fazendo. Se um dia ela não está fazendo aquilo, o padeiro está fazendo coisa de correio, o seu sistema imune celular vai lá e vai matar aquela célula, porque ela acha que é um tumor, uma célula que mudou muito de função de uma vez só, é um tumor ou um vírus, uma célula infectada por vírus. Então, a resposta imune celular fica vigiando essa cara crachá. Beleza? Cara crachá, mudou aqui, pô, vou te matar. Então, nós temos as 2 coisas. Uma,
O anticorpo reconhece qualquer partícula do lado de fora, que é o Coronavac, e a outra você precisa estar de dentro para fora. Você tem, então, as de mRNA, as de outros vírus que entram, multiplicam, AstraZeneca e Sputnik, e elas vão e mostram o crachá ali. E falam, ó, gente, reconheça isso como perigoso, a espícula, no caso, reconheça a espícula como perigosa e façam anticorpo e façam resposta celular contra aquilo. Então, qualquer célula infectada pode ser morta e se o vírus sair, o anticorpo vai e gruda. Então, você tem duas maneiras de escapar, de matar o vírus com as vacinas de vírus inativados e de mRNA. Já a Coronavac, essa resposta celular é esperada ser ruim. Tão esperada que nem no teste clínico fase 2 eles colocaram. Eles não têm resposta celular naquele paper, no artigo científico. E eu sei por quê, porque ia dar errado. E eles não vão colocar isso junto para dar um tiro no pé. Então, eu não sei te dizer se quando escapar da Coronavac, vai escapar da resposta celular também. Vai ser meio que ruim, entendeu? Então, é meu ponto de vista pessimista de formação. Mas eu adoro estar errado. E o meu sonho é estar errado. E a Coronavac protegia perfeitamente contra as variantes. O Butantan, essa semana, fez experimentos com as duas de neutralização. Mostrou que sim, as pessoas vacinadas com a Coronavac têm resposta contra as variantes, estão funcionando bem. E, salvo engano, também resposta celular. Então, pelo que eu entendi, o Butantan está testando isso ativamente todo dia. E eles estão achando que as pessoas vacinadas continuam protegidas contra as variantes. Então, nós temos boas notícias, mas eu não vi os dados nas minhas mãos para te dizer, confio, não confio. Eu posso dizer com certeza, eu confio muito no Butantan. Na equipe que está lá eu conheço, então eu não acho que eles estão mentindo, não. Entendi. Bom, vou tentar resumir aqui para a gente deixar claro, né? A gente tem que tomar, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com relação a críticas a uma vacina, porque as pessoas podem entender errado e fazer um corte dessa parte e levar adiante como se fosse uma notícia ruim sobre isso. Então, tecnicamente, a gente tem uma vacina de vírus inativado, que é a Coronavac, que ela tem uma tendência a produzir menor imunidade celular. Isso não significa que ela não vá produzir essa imunidade celular. Isso é um ponto. Então, a gente tem isso. Outra coisa que a gente tem também, anticorpos que são neutralizantes contra o vírus. Isso foi detectado pelo Butantan, foi provado nos estudos de fase 2, né, e verificado no estudo de fase 3, porque a gente viu uma proteção das pessoas e supôs-se que fosse essa neutralização que foi vista anteriormente. Quando a gente está colocando uma vacina, a gente tem, acho que 3, aí você é imunologista, você vai me corrigir se eu estiver errado. A gente tem 3 vias de combate, né? A gente tem a neutralização dos anticorpos, que vão ali realmente impedir a entrada do vírus na célula, neutralizar o vírus, que vão se ligar no vírus e impedir que ele entre. A ação dos anticorpos ativando o sistema imuninato, que é o sistema do complemento, né? Que é uma outra coisa que não foi analisada ainda, que pode estar agindo ali por trás. E tem ainda a resposta celular, que o anticorpo ele vai facilitar as células de encontrar o vírus quando ele entrar. Então, essas duas que eu falei por último, elas ainda não foram verificadas. Mas, ao que parece, a gente pode ter um efeito dessas respostas celulares e do nosso sistema imune inato, o sistema complemento, fazendo essa ação. É isso, Rafael? Então, a Coronavac, em relação a outras vacinas, ela pode sim ter um efeito celular mais fraco por causa da natureza dela, mas esse efeito pode existir, muito provavelmente ele existe, é isso? Uhum. E ao mesmo tempo, posso falar benefícios também, que aí se vocês virem a fake news comigo falando mal, vocês colocam esse trecho em seguida. Bom, não, peraí, é porque eu acho muito importante a gente descrever isso de forma clara, porque as pessoas se preocupam muito quando a gente fala isso, né? Então, a conclusão, né, a gente costuma falar que a gente está aqui com um background no assunto. As pessoas veem a casca da maçã e não estão vendo o que está dentro da maçã. Então, a preocupação que vem é, quem tomou Coronavac não vai funcionar, né? E a gente deve tomar outra vacina, então é muito importante isso. Claro, não, eu vou falar disso agora, vou ser específico, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que a Coronavac, por ser uma vacina de vírus inativado, tem os problemas que, historicamente, vacinas de vírus inativado têm, que são os que eu acabei de falar, né? Então, quando eu estava falando disso, não estou falando especificamente da Coronavac.
já acabei de dizer, os testes estão indicando que eu estou errado, e eu gosto de estar errado, principalmente quando eu sou pessimista. Mas a verdade é que, ao mesmo tempo, a vacina de vírus inativado, ela apresenta todas as proteínas que estão na superfície do Coronavac, do SARS-CoV-2, não só a espícula. Então, para o vírus escapar, ele tem que mutar muito mais. Então, não é só uma variante da espícula que consegue escapar da Coronavac. Você vai ter que mudar a espícula e proteínas estruturais do núcleo capsídeo. E porque você faz anticorpo contra tudo isso, não só contra a espícula. Então, esse ensaio, é importante talvez dizer que os ensaios de neutralização que são feitos, é o modo como a gente descobre variantes, março do ano passado, já se fez uma pressão seletiva, não sei se vocês estão sabendo disso, fizeram um vídeo sobre isso, talvez sim. Os pesquisadores sabem como que as variantes surgem, antes delas surgirem. Então, eles fizeram um screening gigantesco usando soro de paciente convalescente, cheio de anticorpos neutralizantes, de deixar a cultura passar, que a gente chama de P1, P2, P3, P4, que são passagens virais, para selecionar os vírus que conseguiram escapar das pessoas que tinham anticorpos neutralizantes. Eles pegaram essas mutações e detectaram elas, falaram, ó, essa aqui é a prolina tal, tirosina tal. Eles foram Isso vai acontecer. Isso. Então, eles já sabiam. A gente já sabia que essas mutações iam ser preferíveis às outras. A N501Y, era certeza que ela ia aparecer. Era certeza. Indo em março, antes dela aparecer. Então, a Coronavac, ela previne outros problemas. Então, pode ser que ela seja melhor, muito melhor no mundo real do que as outras. Por quê? Porque quando o vírus mutar na espícula, que é onde a pressão hoje está, porque a de mRNA é só espícula, as de adenovírus são só espícula, e elas são coisas diferentes, né? A Pfizer e a Moderna, elas fizeram o momento de fusão ali, a proteína espícula na conformação pré-fusão. É bem difícil do vírus mudar isso sem perder função, mas beleza. A proteína do adenovírus chimpanzé, que é a AstraZeneca, e a da Sputnik, que é o humano, elas são da proteína S inteira. E não é uma conformação necessariamente exatamente igual ao do coronavírus, não. Então, elas já têm essa prevenção de flexibilidade. A Coronavac, não. É o vírus do jeito que ele tem que escapar inteiro. Então, pode ser que a Coronavac seja muito melhor contra todas as variantes. A gente só vai descobrir quando começar a testar um pouco mais em mundo real, né? Então, fala bem. E eu posso responder a pergunta que vocês colocaram aí. Quem tomou Coronavac não deve se preocupar. E quem tiver chance de tomar Coronavac, tome hoje. Se você falar assim, nossa, a enfermeira do meu hospital não quis tomar, falo, então pede a dela para você. Então me dá a vacina aqui que eu quero. É o que a gente fala, que tem oportunidade de se vacinar, vacina, né? Não preocupa com qual vacina. Se está aprovado, vai embora. Uhum. Eu posso até pegar mais pesado, se vocês quiserem. Que é o seguinte, o sistema imune funciona da seguinte maneira. Quando você tem, eu disse, a inflamação mais a proteína de interesse, você forma memória, né? Talvez eu devesse passar por todos os passos. O primeiro passo é o seguinte, você reconheceu aquilo, começou a multiplicar, e aí você vai ajustando o seu anticorpo, a célula B vai ajustando o anticorpo para ficar mais e mais específico até ver perfeito aquilo, afinidade máxima, eficiência máxima, porque o corpo gosta de eficiência, né? É um processo evolutivo mesmo, dentro do corpo. Quando você faz isso, duas linhagens saem, uma que a gente chama de plasmablastos, que são as células que produzem os anticorpos, e uma outra é célula B de memória. A célula B de memória ela não é fixa no tempo, o plasmablasto é. Uhum. Então, quando você cai o anticorpo neutralizante, é porque o plasmablasto reduziu. Mas a célula B não. Quando você vê o coronavírus pela segunda vez, e ela se parecer muito com a variante, parecer muito com o que você viu, a célula B de memória abre o gene e muta de novo e faz célula de afinidade diferente. Então, pode ser que você tome a Coronavac, e aí, a princípio, in vitro, ela tem uma eficiência um pouco menor contra essa variante. Mas no seu corpo, não. No seu corpo, a célula B de memória vai abrir, vai multiplicar rapidão, já vai fazer um anticorpo melhor. Eu vou trazer aqui a pergunta da Andréia, porque eu acho muito importante todo mundo entender isso. E, no caso aqui, ficou um pouco confusa a explicação sobre a questão da proteína S, das variantes escaparem das vacinas. Acho muito importante a gente esclarecer isso, Rafael. Então, se puder explicar agora, sendo um pouco menos técnico, né? Se é muito difícil a proteína que abre a porta da célula mudar,
Aí eu não sei se está certo isso. As vacinas de RNA mensageiro serão naturalmente mais eficazes contra as novas variantes? Sim, a resposta simples é sim. Sim, mas agora vamos explicar um pouco melhor, né? Porque aí a gente vamos aprofundar, mas sem ser muito técnico, né? Uhum. Essa mudança da proteína S, ela acontece. Não é tão difícil ela mudar assim, pelo que eu estou vendo, né? A mutação ela já aconteceu e vai acontecer novas mutações porque a pressão seletiva está ali, na entrada da célula. Ou eu não entendi bem, como é que fica essa questão? É porque, bom, talvez tenha que ser um pouco mais Pode bioquímico aqui. Bom, a ideia é a seguinte, vamos supor que a S, estou tentando ficar no meio da câmera, a S, ela fica mais ou menos assim, meu braço aqui, as duas mãos. Na hora que ela entra, ela vai fazer uma abertura assim. Então, esse movimento aqui, a mRNA está fazendo a proteína com formação aberta assim, não assim. E nessa conformação que ela abre e entra, tá? Então, no momento pré-fusão, essa é muito bioquímica, é muito conformacional. Se mudar um pouquinho, se esse dedo estiver assim, não vai entrar. Então, o vírus, ele sofre demais perda de função para mudar essa região. Então, as vacinas foram muito bem pensadas, cara. Pessoal, inclusive cientistas negros, que é uma maravilha, assim, de ver. Penso, foi muito genial a ideia de mRNA. Não foi na Pfizer e na Moderna que surgiu essa ideia, não. Foi no NIH, tá? Só para você saber, foi em pesquisa pública, com dinheiro público do governo dos Estados Unidos. As empresas pegaram essa ideia e levaram a fundo, tá? Essa com a tecnologia de mRNA deles. Mas a ideia de pré-fusão não foi setor privado, não. Certo. Então a vacina de desculpa, a vacina de RNA mensageiro, ela vai produzir, né, no fim das contas, uma proteína S, que é a proteína justamente a conformação em que ela entra na célula. E qualquer mudança nessa proteína faria com que o vírus perdesse função. Então, ele pode até escapar da vacina, mas ele também não vai entrar na célula. É isso. Exato. Se ele tiver a capacidade de sair, de escapar dos anticorpos, ele ainda vai ter que perder fitness. Então, ele vai ter que competir com o vírus selvagem. A variante vai ter que competir com o vírus selvagem num ambiente em que o vírus selvagem multiplica melhor. Então, a ideia é muito boa. Não quer dizer que não vai acontecer. A natureza é muito mais brilhante do que a nossa imaginação.